Graça e paz, tudo bem com vocês? Segundou, tomei a dodói hoje, mas sejam todos muito bem-vindos, né? E que você possa se inscrever no meu canal, digita lá no YouTube, Esperança de Crescer SP. Hoje eu vou procurar ser bem breve, porque eu fiz uma caminhada de manhã e estava um pouco frio e isso não me fez bem, né? Porque eu sou alérgica, né? Então qualquer coisa já dá alguma coisa de gripe, de sinusite, qualquer coisa já me acompanha. Mas eu quero dizer para vocês que você é muito bem-vindo, né? Eu tenho recebido bastante mensagem. Eu não sou evangélico, não sou evangélica, né? Não é sobre você ser, né? Isso ou aquilo. É sobre você crer em Jesus Cristo, tá bom? Então sinta-se em casa, dê seu boa noite, fica aí conosco. É bem rapidinho, né? Porque meia hora passa voando. Nós vamos orar para apresentar ao Senhor essa live. E hoje quase que eu não entro, porque minha garganta realmente está muito dodóizinha, né? Mas é a cabeça. Eu acho que a friagem acabou atacando um pouco a minha sinusite, né? Mas nós vamos clamar a misericórdia de Deus e vamos conseguir cumprir essa missão de hoje, que é falar do amor de Deus, amém? Gerar esperança através da palavra é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, né? E é isso. Bora lá? Se eu tossir um pouquinho aí, vocês não se preocupem, tá bom? Hoje a internet tá boa, glória a Deus por isso. E você que tá entrando, você pode dar o seu boa noite e nos ajudar aqui nessa noite, amém? Boa noite pro Rogério, a paz, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando essa semana mais uma live, amém? Tô meio gripadinha, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então vamos orar. Vamos orar porque eu creio muito que não é muito fazer, correr, falar, mas é através da oração, amém? Através da oração que Deus vai nos visitar nessa noite, através da oração que Deus vai trazer paz para o nosso coração. Eu fiz 2 atendimentos pesados hoje, né? Talvez eu esteja também um pouco enfadada por isso, mas é isso, a gente precisa trabalhar, né? Não existe chegar em algum lugar sem esforço, sem trabalho, né? Sem tribulação, que é o que nós vamos falar hoje. Quem eu era antes de Deus, quem eu era antes de eu ter uma grande entrega. Eu acho que de Deus todos nós somos, mas às vezes falta uma grande entrega da nossa parte, amém? E por esses dias eu tenho vivido, né, algumas coisas com o Senhor. E eu não tenho deixado de fazer aquilo que é para mim fazer, né? Hoje mesmo é um dia que eu não tô bem, né? Essa friagem de manhã me fez muito... Eu acho que deu uma inflamada, né? Mas eu falei, não, nós vamos entrar, vamos orar e Deus vai bradar em nome de Jesus. A paz para Elias, Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, sua esposa. E vamos para mais uma luta, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus fiel, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita, Pai, a gente nessa noite, visita, Pai, essa dor de cabeça que tanto me incomoda, Senhor, repreende esse mal, em nome de Jesus, Pai. Senhor, visita o Rogério que está ao vivo, a esposa dele está ali, está a mamãe, né, o papai, os filhos. Senhor, visita o Elias, o irmão dele, a família dele. Senhor, em nome de Jesus, a Simone, a família delas, a Dulce, a família. Senhor, a Cara, a Karine, a Márcia. Pai, visita esse teu povo. Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Toma teu lugar. Vem falar conosco, Senhor, nessa noite. E, Senhor, me capacita, né? Porque minha cabeça está doendo muito. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor se faça presente do início ao fim.
em nome de Jesus, amém? Você pode dar um amém, glória a Deus. Eu não consegui ainda nem compartilhar aqui, mas eu creio que Jesus vai fazer isso para mim hoje, em nome de Jesus, amém? E uma das questões que eu quero levantar hoje, né, a paz, Renato, Deus abençoe, que bom ver você por aí, é sobre as nossas questões, né? Às vezes nós somos tão falhos, ficamos aguardando, esperando em Deus, mas por alguma hora nós achamos que Deus ele não vai fazer o que nós precisamos. E aí desistimos antes que tudo possa acontecer de uma maneira saudável, sadia, e que Deus venha nos ensinando, né? Cada etapa, cada coisa na sua etapa. E aí eu estava ontem lá na igreja, um culto maravilhoso. Deus abençoe a vida do meu pastor Diego, da sua esposa Carla, da sua filhinha Juju e de toda a nossa equipe de voluntariado da igreja. E eu estava pensando sobre o que ele ministrou ontem, né? Sobre a gente que faz as coisas certas, acaba, né? Passando por algumas coisas, né? Porque é muito mais fácil levar o oba-oba do que as coisas mais sérias. Mas enfim, não é sobre isso. É sobre quem eu era antes de Jesus. Quem você era antes de Jesus. Quem você era antes de você ter uma grande entrega a Deus. Porque nós, com certeza, todos nós somos de Deus. Se você sair na rua hoje, né? Nós estamos no Setembro Amarelo. Se você sair na hoje e perguntar quem crê em Deus, todo mundo vai falar que crê. Todo mundo vai dizer que crê. Mas crer em Deus não tem nada a ver com algo superficial, né? Tem a ver com profundidade. E às vezes a profundidade, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as nossas atitudes. E aí a profundidade ela não chega. E aí eu passo a ter uma fé maior em Deus, mas eu esqueço de quando eu não conhecia Deus, que eu estava num processo muito dolorido, num processo, quem sabe, de depressão, num processo de suicídio, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, em nome de Jesus, semana que vem eu vou conseguir preparar alguma coisa para disparar nas redes sociais. Mas assim, quem éramos nós? Talvez nós éramos pessoas desanimadas, desesperançosas, né? Eu não gosto que ninguém julgue ninguém, porque quando eu olho para trás eu vejo que eu bebia quase que de segunda a segunda, quase que era uma alcoólatra, né? E Deus salvou, libertou uma vida totalmente mundana, sem limite, uma farra que tinha que ser sexta, sábado, domingo, feriado, segunda. E eu lembro de que quando veio a tribulação em 2004, por aí, né? 2003, 2004, e aí em 2005 a casa terminou de cair, e o Senhor, dentro da tribulação, me ensinou a viver, né? A entender que tudo tem um tempo certo, a direção certa. E muitas das vezes a gente esquece disso. Quem éramos nós, né? Uma pessoa sem esperança, uma pessoa improvável, uma mulher da pele preta, uma mulher que sobrevivendo preconceitos, né? Racismo, sem pai, sem mãe, sem direção para seguir. Mas é isso que eu era, uma pessoa que não tinha expectativa melhor de vida, para se tornar alguém na vida, né? Porque nós precisamos pensar em se tornar alguém, porque a idade chega para todo mundo, o tempo passa. E principalmente você que não tem estrutura familiar, você deve refletir sobre isso que Deus está falando. E a palavra que nós vamos nos ter como referência nessa noite está em Romanos 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos. E eu estou só pincelando para você entender que Deus, aleluia, além de um plano, Ele tem um trabalhar individual no nosso caráter. E às vezes o nosso caráter não está trabalhado ainda. Por quê?
Porque nós podemos fazer igual Jonas: Senhor, eu não vou, porque lá é uma terra corrompida, porque lá eles matam, porque lá eles fazem assim. Mas era a vontade de Deus que ele fosse. E aí ele vai e pula dentro do navio e vai embora para Nínive, mas Deus queria que ele fosse para Tarsis. E parece tão assim corriqueiro, tão pessoal essa ministração de Jonas, que a gente ouve, mas não escuta. Porque quantas coisas o Senhor ele quer dizer para nós com maior profundidade. Ele quer melhorar a nossa vida, a nossa história, mas nós estamos querendo fazer a coisa do nosso jeito. Às vezes tem uma coisa que eu tô pegando pavor, né? Às vezes você vai ministrar e tenta explicar para a pessoa, é isso, é aquilo outro. E aí a pessoa vira assim, fala assim para mim: ah, mas isso eu não gosto. Como se a vida, como se a nossa caminhada com Cristo fosse fazer somente o que gosta, né? Já pensou se a gente fosse comer só o que gosta? Talvez eu estaria com 150 quilos, 200, porque se eu fosse comer só o que eu gosto, meu Deus do céu. Eu não sei quantas porcarias eu ia comer, mas é saudável que eu coma verdura e legumes. É saudável que eu procure um caminho para que eu tenha saúde. Por quê? Porque eu não posso chegar na idade e depois pedir: Senhor, misericórdia, me ajuda, sendo que eu fiz uma vida inteira errada. Então, quem eu era antes de Deus, quem você era antes de Deus, quantas vezes Deus já te socorreu, quantas vezes Deus já fez e você ainda não entendeu que esse processo que você está passando é para você lembrar quem você era. Hoje você pode, aleluia, se apegar. Hoje você pode dizer: Jesus morreu e ressuscitou para que a gente tenhamos vida, para que Deus perdoasse os nossos pecados, né? Para que a gente tenha esperança de um dia amanhã melhor. Por quê? Porque a gente tendo um dia melhor, a gente acreditando numa vida melhor, mas é por causa de Cristo. E muitas das vezes você está valorizando demais a sua prova, a sua tribulação, sua dívida, essa situação difícil que você está passando. Nós não entendemos e precisamos, aleluia, em nome de Jesus, entender. Você pode dar glória. Você pode dizer: Senhor, aleluia, eu preciso de Ti. Quando eu olho para a palavra que está escrita assim, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nós, nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É sobre isso que eu quero falar. Deixa o Espírito Santo entrar aí na sua casa. Deixa ele invadir o teu coração. Porque nós éramos pessoas perdidas. Nós éramos pessoas que não tínhamos referência. Hoje a gente consegue pegar um celular desse, ver uma missionária pregando, um pastor pregando. A gente tem por onde correr, por onde se alimentar. E aí eu olho, né, aqui vejo que a tribulação, ela é necessária. Deus também está dizendo para nós, aleluia, em nome de Jesus. No versículo 2, eu quero voltar um pouquinho, tá? Pelo qual também temos entrada pela fé, e a esta graça a qual estamos firmes e nos gloriando na esperança para a glória de Deus. Tudo a sua caminhada, você tem que se gloriar em Deus, você tem que procurar a Deus. E às vezes eu fico pensando se o Espírito Santo não tem falado coisas repetidas, mas quando você vai fazer um atendimento como eu fiz hoje, você começa a perceber que é extremamente necessário a gente seguir a conduta que Jesus Cristo nos dá. E uma das condutas que Deus nos dá é ensinar nós vivemos a tribulação com maturidade. Nada vem de graça para mim e para você. Tudo tem um custo, tudo tem um sacrifício, né? E aí ela está dizendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Você só vai ter paciência na tribulação, né? E a paciência produz a experiência a esperança. Quando você olha para trás, quem nós éramos
fora da casa de Deus, fora da presença de Deus. As pessoas estão perecendo, as coisas estão ficando ruins, as pessoas estão se perdendo. Nós precisamos olhar para as pessoas de um modo com amor, com misericórdia. Precisamos ajudar aqueles que precisam. Muitos de nós, Deus abençoa poderosamente, dá condições, mas nós temos dó, temos coitado de fazer para o próximo, mas nós precisamos, aleluia, em nome de Jesus, fazer. A Bíblia diz no versículo 6, porque ainda que nós temos fraco, morreu por nós e também pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bem de alguém que ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, em Cristo, morreu por nós, sendo ainda pecadores, sendo ainda pessoas que nós não merecíamos, aleluia, ter a misericórdia de Deus, mas Ele deu o seu único Filho. Quem éramos nós antes do Evangelho? Eu acho que eu já teria morrido, porque era uma vida muito bagunçada, era uma angústia no peito constantemente, uma angústia, uma depressão às vezes. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Como que eu vou fazer, né? Meu pai falecido e a minha mãe tinha abandonado muito tempo. Minha avó vai fazer agora 14 anos que Jesus levou ela. Então, quer dizer, eu não tinha onde encostar. Eu não tinha onde dizer assim, olha, eu vou descansar 10 minutos para poder conseguir amanhã levantar e enfrentar uma batalha. E hoje tá melhorando? Tá melhorando, porque Deus está preparando alguém para estar do meu lado, mas antes disso a batalha ainda continua. As coisas ainda continuam para resolver. Mas eu só tenho que glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem falado, para as pessoas que Ele tem levantado para dar a mão, porque esse tempo difícil, ele está acabando. Esse tempo que é um tempo de tribulação, que vai gerando, aleluia, esperança nos nossos corações, está acabando. Mas nós temos que entender sobre a palavra, porque se nós não tivermos experiência, nós não podemos pregar sobre esperança. E a nossa experiência, ela vem quando nós ainda estamos no mundo, quando nós estamos sem entender. Lógico que tem algumas pessoas dentro da casa do Senhor ainda precisando ser modificadas, pessoas que transformadas seria a palavra certa, pessoas que você não pode questionar, não pode perguntar, não pode falar um oi, o porquê, a pessoa já fica nervosa, já não sabe o que fazer, mas é só uma pergunta, aleluia. É só uma pergunta, porque às vezes nós estamos indo para a igreja, mas não estamos sendo igreja. E hoje o Espírito Santo quer trazer para nós refletirmos. Quem éramos nós? Quem éramos nós antes de Cristo? Quem éramos nós quando estávamos doentes, como passávamos por necessidade? E hoje vivemos uma tribulação, vivemos uma situação, muita gente anda atendendo depressivo, gente que está com problema de jogo, esse tigrinho que está acabando com dezenas e dezenas de famílias. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, esse espírito. Nada vem de graça. É necessário eu entender o meu tempo difícil, é necessário eu entender minha tribulação. É necessário eu fazer alianças certas, porque se eu não fizer a aliança certa, eu vou descer ladeira abaixo. As coisas não vão funcionar, não vão funcionar. Em nome de Jesus, as coisas a gente vai perecer. Por quê? Porque nós já estamos em conflito do dia a dia, depressão, tristeza, angústia, né? Infelizmente hoje eu atendi uma pessoa com um desejo de suicídio, né? Mas Deus se manifestou pela glória de Deus. Quero agradecer a irmã Nelly que esteve comigo nessa peleja. Mas nós temos que entender, hoje eu tô aqui, mas eu não tô bem, eu tô morrendo de dor de cabeça. Minha sinusite está na tampa, mas não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre fazer a vontade de Deus. Eu precisava de algo hoje e Ele enviou.
E então às vezes a gente tem que pensar, olha, se sonho realizado não é gratuito, você lutar por aquilo que você quer, a fé também não é, a maturidade espiritual também não é. Você precisa entender quem era você antes de Deus e quem é você hoje. Você precisa ler o livro de Lucas e entender sobre a morte de Jesus Cristo, por que ele foi traído por Judas. 30 talentos de prata, ele traiu o Filho de Deus. É algo assim que me deixa quase que indignada, né? E isso que nós temos que entender. Às vezes nós ficamos querendo que Deus faça a parte dele, a nossa. Fazemos uma salada sobre tudo. E às vezes tudo que nós temos que entender que quem éramos nós. Entender sobre a morte, a ressurreição de Cristo. Por que que Deus, né? Na cruz, Jesus Cristo disse, né? Ah, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E não era possível, porque era a vontade de Deus que ele passasse por aquilo. E às vezes eu não entendo, porque eu tenho que passar sim por privações, por algumas necessidades, por alguma tristeza, por luto, por algumas situações. Mas eu tenho que entender em nome de Jesus que isso vai me gerar experiência em Cristo Jesus. Vai fazer eu voltar um pouco mais e entender, aleluia, em nome de Jesus. Entender sobre o Evangelho, sobre a construção de uma vida espiritual diferenciada. Talvez a gente está querendo ouvir só o que agrada aos nossos ouvidos, né? E o que agrada os nossos ouvidos, é que vai ter uma chave, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós a simplicidade. A palavra diz que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pensa nisso, que a esperança de Deus não traz confusão, não traz, um monte de coisa. Vai trazer sim. Como meu pastor pregou ontem, perseguição, sabe? Você vai irritar, as pessoas não vão gostar de você, mas pelo amor de Deus, isso não é relevante. O que é relevante é você se tornar adorador. O que é relevante é você aprender, quando você tiver um problemão dentro de casa, você aprender a ir lá no quarto, dobrar o joelho, né? E dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa ao meu favor. Amém? Então você pode dar um glória a Deus, você pode dizer para o Senhor, Senhor, ai Senhor, como eu preciso, como eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, né? E quantos de nós estamos só de corpo dentro da casa do Senhor? Quantos de nós estamos dentro da casa do Senhor ainda com espírito de vingança, com espírito de prejudicar o outro, porque o outro não pensa igual a mim. O outro não pensa igual a mim, então eu quero prejudicar ele. Ele não quero, eu não aceito, né? E aí a gente ainda não conheceu a Cristo. Muitos estão lá ainda. Lógico, Deus não rejeita ninguém. A Bíblia também diz para nós que Deus ele veio para o justo e para o ímpio. Mas você tem que, aleluia, em nome de Jesus nessa noite. Ou nesse dia, que hora que você vai assistir. Você precisa de uma entrega maior. Você precisa entender quem era você, que tudo que você passou é para hoje você pregar o Evangelho. Não é para você ficar no sofá, sentado, vivendo dos benefícios que Deus tem para você. Uma live dessa, onde o Espírito Santo está nos ensinando, nós deveríamos ter dezenas e dezenas de pessoas. Porque muitos de nós precisamos da cura. Mas a cura às vezes que nós queremos é só financeira. A cura às vezes que nós queremos é só a sentimental. Queremos uma cura sentimental. Queremos que Deus resolve. Não, tem que passar pela humilhação, pela tribulação. Tem que se arrepender. Tem que dizer para Deus, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Mas eu tenho como começar de novo. Eu tenho como, aleluia, labiaçui, narraçuia, nabrahas. Eu tenho como seguir adiante. Como? Quando a gente olha para a palavra e a gente vê Abraão é justificado pela fé.
Até os descendentes de Abraão receberam a promessa pela fé. Por isso eu creio em nome de Jesus. Eu tenho esperado em Ti todos os dias da minha vida, Senhor. Eu tenho profetizado, Senhor, sobre a minha vida. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o meu milagre ele está à porta, está batendo, ele vai chegar. E as pessoas vão entender, aleluia, as pessoas vão entender. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo, é sobre a gente querer essa presença, querer essa entrega, querer, em nome de Jesus, ir adiante da forma certa, amém? Você pode louvar ao Senhor nessa noite, você pode dizer, Senhor, eu estou entendendo, amém? Nós já estamos caminhando para o final, né? Porque hoje eu não estou muito boa, né? Não dá para ficar prolongando muito, mas eu quero agradecer imensamente a Deus por você que está aí do outro lado, por você que ainda não se inscreveu no meu canal, mas através desse vídeo você vai se inscrever. Você vai digitar lá no YouTube Esperança de Crescer SP e você vai se inscrever. Estamos com 732 inscritos, né? A gente precisa chegar a 1000, em nome de Jesus, né? No nosso canal. Precisamos e vamos chegar, em nome de Jesus. Então, que nós possamos essa noite entender sobre a misericórdia, sobre as coisas que nós passamos e que trouxe a tribulação que nós passamos, que trouxe a experiência, né? Que trouxe a paciência que trouxe a experiência e a experiência que trouxe a esperança, né? Porque nós precisamos a paz de Deus. Abençoe grandemente sua vida. Eu tenho orado muito por você. Creio que logo, logo Deus, aleluia, vai mudar esse cativeiro seu em nome de Jesus, que é para a glória de Deus, amém? Também quero mandar um abraço para dona Bernadette Fortaleza, em nome de Jesus, amém? Ela tá com um problema com o neto, né? Que nós possamos orar pelo Kaique. Gente, como é certas coisas são muito doloridas, né? Nossa, em nome de Jesus. E para finalizar, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando você vê a esperança, quando você tiver a sua esperança, você que está ao vivo aí, deixa o seu joinha, né? Ela não vai trazer confusão, não vai ter confusão. As coisas de Deus, elas são extremamente limpa, clara. E quando ela começa a chegar, que começa a dar certo, Deus vai colocando tudo no lugar. Mas essa tribulação, esse período difícil que você tem que passar, você tem que passar com maturidade espiritual, lógico. A gente quer logo sair, como eu quis muito sair em 2005, mas não saí. Fui sair 2 anos, acho que 2006, né? Acho que 2007 ou 2008 foi que eu comecei a arrumar a minha vida. Depois de quase 3 anos. Então, assim, é muito difícil. Quando a gente cai numa questão financeira muito profunda, é muito difícil a gente conseguir sair. E a gente só sai pela graça. Então, aquieta teu coração. Confia no Senhor todos os dias da sua vida. Eu tenho orado muito, 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 muito. E ontem Deus, eu creio que Deus me justificou, né? Ali com o meu pastor, Deus me justificou mesmo. Através da palavra, porque era tudo que eu estava pensando. Por que que a gente que faz as coisas certas parece que sofre mais? Por que que a gente passa por umas coisas que não tem nada a ver? As pessoas se juntam para mentir, mas não se juntam para adorar, não se juntam para orar. Meu pai. E eu dizia, Senhor, não é justo isso. Mostra para mim, para que eu não tenha vontade de retroceder, de desistir. E o Senhor falou poderosamente na boca do meu pastor. E eu pude entender, e o Espírito Santo ali comigo no culto, servindo, falando. E eu entendi sobre tudo, amém? Que a gente tem que entender que para entrar na Terra Prometida, muita coisa acontece. Nada vem de graça. Mas continua firme, confiando no Senhor em nome de Jesus, amém? Já estamos caminhando para o final, como eu já disse, hoje eu estou bem gripadinha de sinusite, estou bem dodóizinha, né? Mas que nós possamos, aleluia, em nome de Jesus, amém? Que nós possamos, aleluia, em nome de Jesus, entender que não é sobre nós,
é sobre Deus, é sobre a presença, é sobre aquilo que Deus tem para mim e para você. Não tem nada a ver com o que a gente está passando hoje, mas nós precisamos orar e perseverar em nome de Jesus, amém? Corre agora, se inscreve no meu canal em nome de Jesus, tá? Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ô Paizinho, pela misericórdia, Pai, eu fiz essa live hoje, que dor de cabeça que eu tô, que mal-estar, né? Mas, Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, cuidando da minha saúde, dessa crise de sinusite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse teu povo, abençoe a família deles. Senhor, eu quero entregar a Ti essa semana, Pai. Essa semana tá pesada, né? Amanhã eu preciso ministrar logo cedo, mas amanhã não vou cancelar, vou ministrar. E, Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama graça, poder e autoridade para que eu possa fazer a Sua vontade em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês em nome de Jesus, amém? Ore por mim, tá bom? Ó, beijo no coração. Quarta-feira só faço live se eu tiver 100%. Se eu não tiver, a gente fica para a próxima semana. Mas eu aviso nas minhas redes sociais, tá bom? Beijo no teu coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Se Jesus não voltar, eu creio que eu vou estar ótimo. Em nome de Jesus, amém?